Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolvermos o nosso caráter e nos tornar mais semelhantes a Jesus. Jesus nos alertou de que teríamos aflições no mundo. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer, e ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de desafios. Toda vez que resolvemos um, já existe um outro aguardando a vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Pedro nos assegura de que os problemas são normais. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Deus utiliza os problemas para nos aproximar dele. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios, quando o coração estiver partido, quando você estiver se sentindo abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, naqueles dias em que você decide buscar somente a Deus. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras e autênticas e honestas a Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, nós não temos disposição para orações superficiais. Quando a vida é um mar de rosa, nós podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando-o, citando e falando sobre ele. Mas apenas quando sofremos é que o conheceremos. No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de Deus que nós não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus poderia ter livrado José da prisão, Daniel da cova dos leões, poderia ter poupado Jeremias de ser lançado no poço de lama, impedido os 3 naufrágios de Paulo e evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas. Mas não fez. Permitiu que esses problemas acontecessem e, em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas nos obrigam a olhar para Deus e a depender dele em vez de confiar em nós mesmos. Paulo dá testemunho desse benefício. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia nos salvar, pois é capaz até de levantar os mortos. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até que Ele seja tudo que você tiver. Independentemente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai e Ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e outros tensionem usá-lo para o mal. Se o Senhor tem um controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele para a sua vida. Como todos os dias da sua existência foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse, tudo que acontece com você tem significado espiritual. Tudo. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadamente citadas. Ela não diz, Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade. Também não diz, Deus faz com que tudo neste mundo tenha um final feliz. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes neste mundo. Vivemos num mundo caído. Somente no céu, tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que somos orientados a orar, seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou num otimismo natural. É uma certeza que se fundamenta na verdade que Deus tem pleno controle do universo e ama a todos nós. A expressão de acordo com o seu propósito, que propósito é esse? Que sejamos semelhantes ao seu Filho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. O que acontece exteriormente em nossa vida não é tão importante quanto o que acontece
dentro de nós. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro diz, essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que ouro. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: como é que você sabe que a prata é pura? Ele respondeu: quando eu vejo o meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus, por isso vai fazer você passar pelas mesmas experiências que Jesus passou. Solidão, tentação, estresse, críticas, rejeição e muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual foi aperfeiçoado. Por que Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que o próprio Filho passasse? Paulo afirma, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar e nunca crescem. Devemos reagir da forma que Jesus reagiria. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você, para mim, e Ele visa apenas o nosso bem. O Senhor disse a Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. José compreendeu essa verdade quando, falando aos irmãos que o haviam vendido como escravo, disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. Foi para o meu próprio bem que passei esse período difícil. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para você. Ele está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu propósito. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou a dor na cruz e somos exortados a seguir seu exemplo. Mantenham o olhar firme em Jesus, nosso líder, orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois ia ter. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa é eterna. Moisés suportou uma vida de tribulações porque contemplava a sua recompensa. Paulo suportou as adversidades da mesma forma. Ele declarou: nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável, que durará para sempre. Não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha o foco no resultado final. Se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que Ele nos dará adiante. Exulte e agradeça. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Deus não espera que sejamos agradecidos pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias deste mundo. Não, em vez disso Ele quer que demonstremos gratidão pelo fato dele usar os problemas que nos afligem para o cumprimento dos propósitos dele. A Bíblia diz: alegrem-se sempre no Senhor. Ela não diz: alegrem-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo. Você se alegra no Senhor. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus alienado que se mantém distante de nós, tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário, Ele participa do nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação e hoje é seu Espírito quem opera isso em nós. Deus jamais nos deixará sozinhos. Recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente. A Bíblia diz: entendam que os problemas eles vêm para testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornaram homens de caráter
maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, nós criamos um atalho no processo e atrasamos o nosso crescimento. E, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior, algo inútil, que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo consola-me, Senhor, faz com que eu me sinta melhor, e mais do tipo renova-me. Usa essa situação para me tornar semelhante a Ti. Você sabe que está amadurecendo quando você começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte, por que eu? Em vez disso, pergunte, o que queres, Senhor, que eu aprenda? Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu.